Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que eu quis trazer para esse módulo porque ele também vai falar sobre como a gente fortalece essa conexão interna e essa estrutura nossa para lidar com os desafios da vida e conseguir ficar ali no centro da roda, tá? E ele chama regulação emocional. Você já ouviu falar de regulação emocional? Quando a gente está falando lá da educação respeitosa e também quando a gente está falando aqui sobre se libertar as nossas emoções, a gente vai falar sobre regulação emocional. O que é isso, né? Primeiro que a gente cresceu ouvindo a ideia de que tem emoções boas, desejáveis, e tem emoções ruins. Esse é, inclusive, um dos grandes cuidados da educação respeitosa com as crianças, é a gente cuidar da forma com que a gente recebe, acolhe, aceita as informações, as emoções das crianças. Todas as emoções são bem-vindas e aceitáveis. O que não é aceitável, às vezes, é o que a gente faz com a emoção. Então, uma criança sentir raiva, sentir frustração, sentir tristeza, sentir muita alegria, tudo é aceitável. O que não tá aceitável é a criança quebrar o copo quando tá com raiva, bater no amiguinho, cuspir na tua cara. É o que a gente faz com a emoção e que às vezes não é aceito e que a gente precisa trabalhar, né? Mas a gente cresceu assim, cresceu achando e entendendo, né? Recebendo essa informação de que tem emoções que são boas e desejáveis. Essas você pode sentir, mostrar. Essas aproximam as pessoas de você. Você ganha abraço, carinho, afeto. Elas te trazem benefícios. Você ganha presente, olhar, atenção. Às vezes até presentes materiais, você ganha uma recompensa. E tem emoções ruins que você não deve sentir, que você não pode sentir, que deixam os outros desconfortáveis, que você precisa esconder porque ninguém quer ver, ninguém quer passar por isso com você, que não agradam, então te colocam no risco de você perder o amor e a atenção do outro. Muitas vezes essas emoções ruins foram gatilhos para que os adultos cuidadores te dessem um gelinho, fizessem birra, te colocassem de castigo, ou seja, te separassem do ambiente de segurança. Então você vai aprendendo que, opa, peraí, essas emoções aqui não tá ok eu sentir, não posso mais sentir elas. Só que você entender que não pode mais sentir essas emoções fazem essa emoção sumir? Não fazem. O que acontece é que a gente reprime as emoções. E é por isso que é importante a gente falar de regulação emocional. Enquanto a gente segue esse hábito de reprimir as emoções, de aceitar algumas emoções nossas e não aceitar outras, a gente não tá fazendo a nossa conexão interna. A gente não tá fortalecendo a conexão interna que nos nutre. Bom, junto com isso que essa ideia de que tem emoções boas, ruins, algumas que eu posso sentir e devo mostrar, outras que eu não posso sentir e devo esconder, a gente também cresceu com a informação dos rótulos que a gente recebeu por causa dessas emoções. Chorona, briguenta, boazinha, amorosa, rebelde, carinhosa, raivosa, birrenta. 1000 rótulos que a gente recebia o tempo inteiro, ainda mais na geração dos nossos pais, que eram muito menos. Se hoje já é difícil a gente segurar os rótulos com as crianças, naquela época ainda nem se falava disso, né? Era muito mais difícil. Então, muito provavelmente, nossa geração recebeu muito mais rótulos do que hoje a gente dá para os nossos filhos. Esses rótulos fazem, né, também, então, os rótulos e essa crença faz com que a gente queira se aproximar de algumas emoções e fugir de outras. E nisso a gente perde a nossa habilidade de regulação emocional. Enquanto a gente faz isso com a gente, o que acontece com as nossas relações com o outro? Especialmente filhos e marido, né, que são as relações mais próximas, a gente acaba também passando isso para eles. Ou se incomodando absurdamente com as emoções que os nossos filhos sentem, com o choro, com a rebeldia, com a frustração, a birra. Às vezes até a gente se incomoda com a alegria que eles sentem, com a excitação que eles sentem. E a gente tem
também carrega ainda essa crença de que tem emoções que a criança pode sentir e emoções que ela não pode sentir. Por exemplo, quando você coloca um limite amoroso, você tá lá se trabalhando, estudando, treinando as ferramentas de educação respeitosa e tal, você vai e coloca um limite respeitoso pro teu filho e ele fica bravo? Como ele pode ficar bravo depois de tudo que eu faço por ele? Depois de eu ter lá estudado, feito o curso, me dedicado, superei um monte de trauma pra conseguir pôr esse limite amoroso, ele fica bravo? Que direito ele tem? Não é às vezes assim que a gente se sente? Ou se você dá tudo pro teu filho, né? Aceita, vai, acolhe, abraça, ele pede uma coisa, você vai lá faz, ele pede outra coisa, você vai lá faz. Primeiro que aqui pode ter uma questão de permissividade, mas vamos supor que não, que realmente você tá, né, ali equilibrada entre, você tá tendo um limite amoroso, uma educação respeitosa mesmo. Mas a criança ainda chora, ela ainda se estressa. Mas como pode? A gente veio aqui no parquinho pra ela brincar e ainda tá estressada e agora não quer ir pra casa e tá deixando difícil o jantar e não quer tomar banho. A gente tem muito essa mania de aceitar ou não as coisas que os nossos filhos nos trazem, né? Às vezes o marido também. Pô, fiz tudo, agora reclama que não sei o quê. Pô, né? A gente fica ressentida. A gente tá tão condicionada a ter a ação, a ter esse olhar ou a ter essa dependência do que a nossa emoção vai causar no outro, que a gente acaba fazendo o mesmo com as nossas relações, né? Agora, quando a gente fala sobre sermos livres para sentir, liberdade emocional, né? Não sei se você já ouviu esse termo da liberdade emocional. A liberdade emocional não é você não sentir as coisas. É você se permitir sentir todas as suas emoções, boas, entre aspas, ou ruins, entre aspas, sabendo que as emoções, elas estão trabalhando algo em você. As nossas emoções são uma forma de alerta que o nosso corpo manda para que a gente consiga lidar com algo que está acontecendo. E a gente precisa aprender a sentir, a se permitir sentir essas emoções. Aonde? Liberdade emocional a gente não conquista com a cabeça. Não é através do mental que a gente trabalha as nossas emoções. É através do corpo. Por isso, estamos aqui nesse módulo falando de presença, de respiração, de conexão com o corpo, como o primeiro módulo de aprofundamento da nossa conexão interna. É no corpo que a gente sente as emoções. É aqui que a gente integra as coisas. Por isso que a gente fala, nossa, olha só, tal coisa faz sentido. Faz sentido porque faz sentir. A gente sente e a gente entende. A gente tende a separar mente e corpo, né? Mas eles são um só. O nosso corpo responde, quanto mais a neurociência evolui, mais eles entendem e descobrem o quanto que a nossa mente molda o nosso corpo e o quanto que o nosso corpo devolve para moldar a nossa mente também. Então, a gente, quando tá falando de liberdade emocional, de sentir, a gente precisa... O exercício de pensar sobre as emoções não é ruim. Ele é bom, mas só ele sozinho não resolve, não nos ajuda a chegar nessa liberdade emocional. Quando a gente se permite sentir essas emoções sem julgamento, quando a gente fica atenta à nossa respiração e fica atenta aonde dói no meu corpo, é quase que como acessar essa emoção de um lugar de curiosidade. Aonde que dói? Como que me incomoda? Que cor tem essa emoção? Aonde me aquece? Me dá um calor no estômago? Uma pontada? Me aperta o peito? Me expande o peito? Aonde que eu sinto isso? Ter essa curiosidade para descobrir como essas emoções atingem o nosso corpo. É parte de uma inteligência emocional que vai nos levar à liberdade, que vai aumentar a nossa conexão interna. Aqui, quando a gente faz esse exercício, é quando a gente consegue aumentar o tempo de gatilho-resposta. Sabe quando alguém faz alguma coisa pra você e você, pá, reage? Isso é uma reação. A gente quer ter uma resposta. Porque a reação, ela é inconsciente. Ela é automática. A resposta, ela é digerida. Ela é um retorno digerido de uma informação, de uma emoção, de um gatilho, de um estímulo digerido.
E por que a gente fala disso? Porque tanto para a educação respeitosa, quanto para você, enquanto mulher, se colocar no mundo, você precisa começar a ter essa conexão interna mais bem feita, mais fortalecida, para que você ganhe esse espaço de tempo entre um estímulo e a tua resposta, e não a tua reação. E para que você consiga, de fato, responder e não reagir. Eu falo muito sobre isso porque o responder vem com essa inteligência da escolha. O responder vem com a tua habilidade de discernir o que fazer. Ele acontece quando você está no presente e quando você cria esse espaço. Por quê? Porque você se permitiu sentir. Porque você conectou com o corpo, especialmente através da respiração. E porque você está alinhada com o que você acredita. Quando você responde, você faz esse alinhamento com a tua essência primeiro. E você escolhe. Quando você reage de forma automática, de acordo com os seus padrões inconscientes. E esse é o perigo. Quando você reage de acordo com os seus padrões inconscientes, você vai reagir de acordo com o que você aprendeu lá na tua infância. De acordo com como teus pais agiam, como os cuidadores à sua volta agiam, como você entendeu o mundo naquela época. E aquilo não necessariamente está de acordo com os seus valores hoje, com o que você acredita hoje, com a vida que você quer ter hoje. Aí a gente também vai falar sobre gatilho. Por quê? A gente tem estímulo e resposta o tempo inteiro na vida. Mas alguns estímulos tocam em dores tão profundas nossas que a gente vai ter um maior trabalho para conseguir esse espaço entre estímulo e resposta. Porque a dor tá tão grande, que ela tá tão escondida em nós, que a gente não consegue acessar essa dor para sentir ela no corpo para poder responder. E quando alguém toca nesse nosso gatilho, a gente reage imediatamente. E, de novo, vai reagir de acordo com padrões inconscientes que você não controla. Para que você possa atuar, para que você possa escolher, esses padrões precisam estar conscientes. O que é um gatilho? Vamos supor, aconteceu isso com o Arthur, tá? Bom, o Arthur, ele caiu, machucou o joelho. E ele machucou o joelho, saiu muito sangue e fez uma casquinha. Na hora doeu, ele chorou muito, foi muito dolorido. Ele ficou com aquela casquinha ali no joelho. E casquinha no joelho, você sabe como é, né? O joelho mexe o tempo inteiro, então o tempo inteiro a casquinha estava rompendo. E aquilo foi ficando mais difícil de cicatrizar, Até que, o que acontecia? Toda vez que alguém chegava perto do joelho dele, ele já reagia. Já reagia assim como se tivesse um perigo muito grande. Não é porque o que a pessoa estava fazendo realmente ia machucar o joelho dele de novo. Mas é porque ele estava com aquilo muito sensível. Sabe quando, né? A mesma coisa acontece quando a gente tem um roxo, um machucado, que você fica às vezes até com medo de chegar perto, de alguém chegar perto, você já reage, porque você tem medo que aquilo vá doer. Agora imagina que alguém chega e dá uma patada, dá uma paulada naquele teu machucado. Ou no caso, né, se alguém sem querer desse um chute no joelho do Arthur, batesse, trombasse no joelho do Arthur. A nossa reação quando alguém bate num lugar que já tá machucado, a nossa reação, ela não é referente à batida, ela é referente à dor que está armazenada do machucado que a gente fez. Às vezes não tem a ver com a batida naquela hora. É que a batida agora nos lembra da dor de quando a gente machucou. Isso é gatilho. É uma reação nossa que não é, né, um estímulo que causa uma reação nossa que não é causada por esse estímulo específico, mas por algo que está guardado na memória do nosso corpo. Ou na nossa memória, de alguma forma. Quanto mais a gente ganha consciência a respeito dos nossos gatilhos, mais a gente consegue trazer essa dor inconsciente que ficou lá guardada por não sei quantos anos, mas a gente consegue trazer ela para sentir no corpo, sentir, trabalhar, e através disso a gente vai tendo esse tempo de responder e não mais reagir a esses padrões inconscientes. Eu dei exemplo da batida, do joelho e tal, mas entenda que, por exemplo, vou dar um outro exemplo agora para ficar talvez mais claro. Toda vez que eu era pequena, eu era um pouco desastrada. Ou era desastrada igual toda criança, mas cresci escutando isso, que eu era muito desastrada. Por quê? Porque às vezes eu derrubava coisa, né? Derrubava copo cheio de água, derrubava o prato de comida, derrubava as coisas. Toda vez que eu derrubava alguma coisa, eu levava um gritão.
levava uma bronca, um gritão, ficavam bravos comigo, me chamavam de desastrada, porque eu derrubo tudo, porque eu não presto atenção, porque lá. Tudo isso está dentro de mim como memórias, né? Desses momentos. Hoje, quando a Júlia e o Arthur derrubam alguma coisa, a primeira coisa que eu sinto é uma pontada no estômago. Me dá uma pontada. Por quê? Não é porque eles derrubaram. É porque quando eles derrubam, me lembra de quando eu derrubava e levava o gritão. A pontada é do gritão que eu levava. Entendeu? Não é de agora. É o gritão que eu levava. O que acontecia antes, quando eu não estava consciente disso? Eles derrubavam, eu automaticamente gritava com eles. É a minha reação automática, porque foi o padrão que eu aprendi. A partir do momento que eu entendi, opa, peraí, esse pontada no estômago aqui que eu sinto não é porque eu acho tão importante eles não derrubarem. Porque é água só, limpa. Ah, caiu a comida, beleza, limpa. A partir do momento que eu entendi que a minha reação não era porque eu realmente acho horrível, horroroso que eles derrubaram e isso é perigoso e eu tô preocupada com o bem-estar deles e que eles quebraram e vão se machucar. Não é por isso. É porque quando eu derrubava, eu levava um gritão e eu tô reagindo a esse gritão. Aí a coisa mudou. Eu comecei a ter a capacidade de quando eu sinto a pontada, eu não grito mais com eles. Eu lembro que é daquela época. E cada vez que eu consigo fazer esse processo de recuperação, a pontada vai diminuindo. A gente só consegue fazer isso com presença. Estando no momento agora. Prestando atenção ao que nos ativa coisas no corpo. Que momento isso aconteceu? Na hora, que lembrança veio? Que conexão isso tem? É assim que a gente vai fazendo esse trabalho aqui de autoconhecimento, de conexão interna, tá? Quando a gente tá falando também, né, dessa liberdade emocional e do que a gente aprendeu, o que a gente pode sentir, o que a gente não pode sentir, a gente precisa falar também de que alguns dos nossos relacionamentos foram construídos com uma base disfuncional. O que é isso? Um relacionamento disfuncional é um relacionamento onde você não tem o direito, você não tem a liberdade de sentir o que você sente. Então você passa o tempo inteiro tentando ajustar o que você sente ao que você acha que deveria sentir ou não deveria sentir, de acordo com que a pessoa vai reagir ou não vai reagir. Nós fizemos isso enquanto crianças. O tempo inteiro a gente fazia isso. Provavelmente. Acho que poucas de nós tivemos pais super conscientes e adeptos da educação respeitosa na época. O que acontece é com essa dinâmica, a gente acaba que o primeiro relacionamento tóxico que a gente tem acaba sendo com a gente mesma. Porque lá dentro a gente se cobra para estar adaptada, pra gente sentir o que a gente deveria sentir ou o que a gente acha que deveria sentir ou não. Pra gente agradar. E aí o que acontece? A gente faz essa adaptação nossa de nós mesmas, né? A gente ignora o que a gente tá sentindo, a gente reprime o que a gente tá sentindo verdadeiramente, a gente reprime os nossos desejos pra se adaptar ao que o outro espera, pra não incomodar, pra não causar atrito, pra não causar briga, pra não causar conflito, pra não dar polêmica, pra 1000 coisas, pra manter um rótulo às vezes, pra manter a cara de boazinha, a gente faz isso. E aí a gente se sente mal porque fez isso. Porque lá no fundo a gente sabe que a gente não estava sentindo aquilo, a gente sabe que a gente tá playing a part, né? Que a gente tá fingindo ser alguém que a gente não é. E aí a gente tenta compensar. Por quê? Porque a gente se enxerga falha e a gente vai tentar compensar essa falha. A gente se enxerga falha, não sou o suficiente, sente culpa e vai tentar compensar isso normalmente de que forma? Ou tentando ser a boazinha e fazendo tudo pelo outro, ou tentando consertar tudo, a nossa falta, daí entra na grande curadora, que a gente já falou, ou entrando na dinâmica do não, eu aguento, pode, eu faço mais, eu consigo mais, eu posso mais, que a gente entra daí na dinâmica da guerreira ferida, que a gente já falou também, né? O Dom Miguel Ruiz, dos 4 Compromissos, explica essa lógica lindamente, tá? É um livrinho super curto, se você tiver a fim de ler. Ele é muito gostosinho de ler e ele, como diz, é gostosinho, mas explode, derrete o cérebro, tá? Mas ele é muito, muito bom, assim, pra trazer essa nossa perspectiva do quanto a gente passa a vida inteira
fingindo ser alguém que a gente não é, porque a gente lá, quando criança, teve que agradar os nossos cuidadores, e a gente chega na vida adulta se sentindo uma farsa total. Porque a gente não é quem a gente realmente é, né? E existe aqui, para que isso fique bem claro, né, esse processo que a gente faz de regulação emocional, que é, na verdade, um processo tóxico. Eu aprendi com a Flávia Melissa o que chama de modelo ovo. O que ela conta desse modelo ovo, né? Então, é como se a gema, lá dentro, a gente tem a nossa essência, o nosso estado original. O nosso estado original se sente inteiro, não tá preocupado com o que o outro vai pensar, né? Tá lá bem, tranquilo, em paz. Sabe o bebezinho? O bebezinho que, ele faz cocô na calça, ele não tá nem aí se ele fez cocô na calça, se vai ter que te acordar de madrugada pra você ir lá trocar. Ele tá lá, vivendo a vida dele, dentro da essência dele, do jeito dele, né? Aí o que acontece? Aos poucos a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo. Inclusive o choro do bebê, ele é uma ferramenta de autorregulação natural. Vem com a gente, vem de fábrica, né? Só que a gente começa a aprender o quê? Tem emoções que eu não posso sentir. Se eu choro, eu levo bronca. Não é pra chorar, é pra parar de chorar. Engole o choro. Vou te dar motivo real pra você chorar. A gente vai aprendendo que nem o choro, que é a única ferramenta de autorregulação que a gente tem, é aceitável, né? E aí a gente vai reprimindo isso. E o que acontece? Aí a gente cria uma camada em nós, que é como se fosse a clara do ovo. Clara do ovo pegajosa, né? Grudenta, difícil de mexer. Pensa você andando dentro de uma clara, né? Difícil de se mexer. Desconfortável. E a gente percebe que existe um desconforto em nós. Quando a gente toma consciência de que tem emoções que você pode sentir, emoções que você não pode sentir, né? Ou, quando você sente uma emoção e ela é desconfortável e você chora, você faz a autorregulação e volta pra tua geminha. Quando você sente uma emoção que é desconfortável, mas você não pode demonstrar ela, o que você faz com esse desconforto? Você vai reprimir. Vai reprimir e vai pra onde, né? Essa clara é o que ela chama de corpo de dor. É aqui que a dor tá. Eu não quero ficar aqui. Ou eu choro e me autorregulo e volto pra minha geminha, ou eu tenho que sair daqui de algum jeito. Se eu não posso chorar, se eu não posso gritar, se eu não posso extravasar essa minha emoção, o que eu faço? E aí a gente cria o quê? Uma casca. Uma casquinha dura, uma casca que nos protege, é uma casca que nos ajuda a sair da dor. Só que como a gente não fez a autorregulação, a gente não volta pra gema. A gente vai pra longe da nossa essência. A clara tá mais longe da gema. A casca tá mais longe da gema, né? Então a gente, ao invés da gente passar pelo corpo de dor e voltar pra nossa essência, a gente vai pra fora. A gente vai fingir ser alguém que a gente não é. A gente vai pra longe da nossa essência. Só que pra gente voltar pra essência, pra gente voltar pra gema, a gente precisa passar pela clara. E é por isso que esse processo de respirar e se conectar com o corpo, ele ajuda. Porque enquanto a gente tá fazendo esse processo de conexão interna, e você provavelmente vai viver isso agora que você tem essa consciência, vão ter horas que você não vai querer olhar pra essa dor. Porque é uma dor que dói muito ainda. Você não quer olhar pra ela. E você vai fugir dela. E você vai ficar na casca. Enquanto você fica na casca, você não tá inteira. Enquanto você fica na casca, você tá playing a role. Você tá fingindo ser alguém que você não é. Você tá lá na farsa. Tá se sentindo culpado e tá querendo compensar isso de alguma forma. Para passar por essa dor de uma forma menos, entre aspas, dolorida, é esse exercício de trazer pro corpo e prestar atenção só, sem julgamento. Como é essa dor? Aonde que ela me dói? Ela expande, ela me encolhe, ela causa algum desconforto no pé, na perna, na barriga, no estômago, no coração, na cabeça, na garganta. Aonde que me dá essa dor? Quem vai te ajudar a saber que dores você precisa trabalhar? Os teus gatilhos. Quando você percebe que você teve uma reação muito maior do que o estímulo que você recebeu, você vai saber que ali tem um gatilho para ser trabalhado. Ali tem uma dor escondida. E você vai aos pouquinhos fazendo esse movimento de acessar essa dor, trabalhar essa dor e voltando para a essência. É na casca que estão os nossos diferentes papéis, né? Os rótulos, né? A forma que a gente acabou encontrando de se expressar para fugir da dor e para não voltar para a essência. Porque a minha essência, em teoria, não era aceita. Então, boazinha, briguenta, grande curadora, a vítima, né? Porque às vezes a gente entra nesse lugar da vítima, às vezes o sair da dor é ficar na vítima, no coitadinha. Ai, coitadinha.
A vítima, a gente já falou sobre isso, é a sombra do herói. Então, quando a gente tá na vítima, a gente só reclama, não consegue agir. Enfim, então, é bem importante esse ponto, tá? De prestar atenção em tudo isso. Anota tudo que tiver de insight e a gente vai conversar sobre isso no nosso próximo encontro ao vivo, para poder aprofundar um pouco mais esse entendimento. Antes de terminar esse módulo, dá uma olhada na aula sobre práticas, que tem algumas sugestões muito claras e específicas de como você pode colocar tudo isso em prática na tua vida para te ajudar a aprofundar a tua conexão interna. E já sabe, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou anotar para que a gente possa tratar isso no nosso encontro ao vivo. Tá bom?